O episódio de hoje é para gargalhar. Eu trago aqui uma instituição de Minas Gerais. Aquelas pessoas que começam a falar e te pega a atenção e daqui a pouco você tá rindo sem parar. E acho que isso vai acontecer comigo. Estevam Gaipo é comediante desde a adolescência e, assim como eu, é parceiro do Grupo Zelo. Essa história vocês vão entender direitinho agora, porque eu tô indo ali buscar o Danielzinho. Você veio de avião do Santos Dumont, não? Eu vim. Tudo bem? Tudo bom? Tranquilo. Achei que você fosse vir de burrinho também. Tipo pegar Fernão Dias de burrinho. Ah, não, mas isso aí faz tempo que não rola, mais, não? Ah, não, mas em BH, cara, eu vou te contar um negócio. Eu tô morando em Belo Horizonte. Você também, né? Eu moro. Belo Horizonte, Estevam, tem uns bairros que de vez em quando passam umas carroças. Tem, né? Tem uns cavalos pastando, mas a gente reclama de falar que é roça, mas a gente também não se ajuda. Às vezes tem avenidas, você vê uns cavalos soltos. É um fenômeno de BH e eu acho que de Minas Gerais. Aqui em São Paulo nunca vi. Na Fernão Dias, que é a rodovia que liga São Paulo para Belo Horizonte, eu morei em São Paulo um tempo e fazia essa rodovia direto. Eu cheguei a ver um cara numa charrete, assim. Na pista da esquerda, ultrapassando todo mundo. Indo em direção a Oliveira. Ali tem muito, realmente. Não tem? Uhum. Que é onde você nasceu, né? Nasci em Oliveira. Conta pra mim, cara, essa primeira parte aí da tua vida, que é lá em Oliveira. Você gosta da cidade que você nasceu? Eu gosto. É o cantinho, né? Que a gente gosta de ir pra escapar do resto, né? Entendi. Cara, cidade pequena, interiorzão, 40 mil habitantes. Eu falo que é interior mesmo, interior que você chega de Saritu, né? 40 mil habitantes, cara, cresci nesse ambiente, né? Todo mundo se conhece, todo lugar que você vai, você tem que dar satisfação de sua vida, que alguém vai pergunta de um parente, pergunta do outro. Mas isso te incomodava? Não. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, E você é o Estevam, filho de quem? Eu sou o Danielzinho. Ah, você porque é o meu pai é o Daniel, né? Entendi. Então eu era muito chamado de Danielzinho. Filho do Daniel Detetive. Que meu pai é o Daniel Detetive porque ele é da Polícia Civil, então é conhecido como Daniel Detetive. Nesse primeiro momento, pare. Então, pera lá. Você é Danielzinho, filho de Daniel, e Daniel cuidava de Oliveira, 40 mil habitantes. Seu pai sabia da vida de todo mundo. Sabe, não, e todo mundo é do meu pai também, porque interior todo mundo se conhece, né? Meu pai, frequentemente, às vezes precisa fazer alguma operação descaracterizada e vai na viatura descaracterizada, tudo, mas dá errado porque as pessoas conhecem ele. Então, quando ele chega na rua, as pessoas já sabem que é a polícia, pô. Entendeu? E começa a perguntar, não, como é que tá fazendo pra tirar a identidade lá na delegacia? E a ideia era ser operação descaracterizada. Não dá certo, tem coisas que no interior é o contrário. Por exemplo, no interior, se a viatura quiser passar rápido, ela tem que passar calada, porque se ela ligar a sirene, sai todo mundo pra rua, ela não passa. Então tem coisas que é invertido no interior. Que maravilhoso. E sua mãe, era filha de quem? Minha mãe é costureira, minha mãe é filha do grego. Porque meu avô e minha avó são gregos. Entendi. Então meu avô... O seu sobrenome vem o Stavrakas, que é meu sobrenome do meio. Tá. E aí, na verdade, eles vieram de partes diferentes da Grécia, vieram separados, mas não sei se você já viu o filme Casamento Grego. Já vi. É exatamente aquilo. Olha só. O grego gosta de casar com grego, só fala de Grécia, tudo foi inventado na Grécia. Você fala, não, mas a pizza é italiana. Ele fala, mentira. Foi um italiano X que roubou de um grego. Tudo é da Grécia. E aí, se conheceram em São Carlos, porque os gregos iam pra lá. Então, todo grego que chegava em Santos, alguém já indicava. Falava, você quer achar seu povo? Tá em São Carlos. Entendi. E se casaram, meu avô trabalhava viajando. Entendi. Vendendo coisa. Passou por Oliveira, gostou, abriu uma loja. Então era o grego da Casa São Paulo, que era a loja de roupa que ele tinha. Olha só. Coincidentemente, tem outra família de gregos em Oliveira, que é o do Panayotis. E todo mundo falava, comigo, você é parente do Panayotis? E falava com ele, você é parente de Sotanásio? Aí a gente cansou de falar que não e virou parente. Por maioria de votos. Boa. Pra não ter que ficar falando. Não, é outra família. Fala, somos meu avô. Aí. Pra quê, né? Pra que essa confusão com o negócio que dá pra ser mais legal? Exatamente. Muito bom. Cara, que história linda. E, cara, é raro a gente saber a história da nossa família, de onde a gente vem, né? Só que em Minas Gerais isso é mais comum, né? A gente tem orgulho de falar
Sou filho de Daniel, filho de fulano. O rastreio, né? Às vezes a pessoa tem 3 sobrenomes, né? Que é João da Márcia do Eustáquio. Que a Márcia é filha do Eustáquio e o João é casado com a Márcia. Então você vai colocando ali os sufixos, né? Maravilhoso. Essa primeira parte da sua vida, você estudou em Oliveira, até o ensino... Terminou o ensino médio lá? Eu terminei o ensino médio lá, estudei quase a vida toda em escola pública. No ensino médio eu ganhei uma bolsa. Aí fiz o ensino médio em escola particular. Mas aí, aos 18 anos, eu já pensava em sair, assim, fazer faculdade e tal. E foi onde eu decidi me mudar pra Belo Horizonte. Que então... foi outro mundo, né? Assim, você sair de uma cidade de 40 mil habitantes. Se fizer uma excursão com Oliveira inteira, não lota o Mineiro. Não lota o Mineiro, não. Então você chega em Belo Horizonte, não conhecia nada. Sinal de pedestre, não conhecia. Não sabia o que era. Eu aprendi porque é intuitivo, né? Claro, claro. Mas Oliveira tentou colocar um sinal de pedestre. Durou muito pouco. Por quê? Porque não funcionava, cara. O pedestre chegava na ponta da calçada pra atravessar. O sinal de pedestre tava vermelho e não tinha carro. Aí o cara ficava puto, atravessava no vermelho. Aí vinha o carro, o sinal dos carros tava fechado, não tinha o pedestre já tinha ido embora. Velho, o povo falou, pra quê? Deixa eu te contar uma coisa aqui, antes que eu comece a disparar de rir aqui. Sabe qual que vai ser a maior dificuldade minha com você aqui hoje? É parar de rir, velho. Eu tô me controlando. Não, mas... Porque é o seguinte, cara, eu tenho... um dos meus 3 filhos são besta demais. E a coisa que eles mais gostam de me fazer rir, porque quando eu começo a rir, Estevam, a coisa não cara, é de cair no chão, entendeu? Então eu vou pedir, eu te dei essa interrompida pra você me ajudar, cara. Não, tá bom. Chega uma hora que você fala assim, Gustavo, dá uma segurada, Zília, por favor. Tá bom. Né? Aí você chegou em BH com 18 anos. 18 anos. Aí você chegou em frente de um semáforo. E aí, qual que foi sua reação? Foi intuitivo, mas é que o Belo Horizontino, ele deixa a gente confuso nessa questão. As pessoas da capital em geral. Como assim? Não, porque o sinal tá vermelho, ou seja, vermelho não vá. Perfeito. Logo entendi isso. Mas as pessoas iam, porque o sinal... O sinal tava vermelho, o cara, ele para na ponta da calçada, ele vê que tá vermelho, aí ele inclina o corpo pra frente igual um maratonista assim, ó, e escolhe um alvo, né? Ele fala, depois do táxi eu vou. E aí o táxi passa, tá vindo um ônibus, ele fica, eu vou. Aí quando ele vai correndo, já tava aberto, ele nem viu. Então isso foi um pouco confuso, mas foi intuitivo, eu aprendi legal. Essa coisa, o jeito de... Uma coisa que eu acho muito legal de você é o jeito que você conta os casos. Que eu acho que, antes de tudo, uma piada é uma interpretação do cotidiano, da vida real, né? Desde quando você era moleque em Oliveira, você já tinha esse talento assim? Você é contador de história desde cedo? Eu sempre gostei. Quando eu tinha meus 5 anos de idade, eu gostava de aprender piada mesmo, anedota, e ficar contando pros outros. Devia ser até um saco, que eu aprendi uma piada e eu contava pra todos os parentes e tal. Mas meu pai sempre foi um cara muito engraçado, e quando meu pai me fazia rir, eu criança, é muito gostoso rir. Então eu falo, nossa, que coisa legal, que habilidade legal. Eu quero saber fazer isso aí. Saber ser engraçado. Então eu sempre gostei, sempre fui amostrado. No teatro da escola eu sempre tava lá. Então sempre foi uma inclinação. Que legal, cara. Em BH você chegou e já foi direto tentar faculdade, se enturmou. Como é que foi sua chegada em Belo Horizonte? Você ficou assustado? Teve medo? Pensou em voltar para Oliveira? Cara, eu sempre fui muito de encarar as coisas, mas o choque foi grande, assim. Eu cheguei a... É que da onde eu vim nunca tinha muita opção de voltar, assim, né? Ou você ia ou você ia. Mas deu aquele choque, porque, você mora em Belo Horizonte, você trabalha o dia inteiro, você sai de manhã, volta de noite no interior, você almoça em casa, tem todas umas coisas que você perde, faz muita falta, né? Eu lembro que eu fiquei muito tempo desde que eu mudei pra BH sem sentir o cheiro de comida fazendo. Olha só. Porque no interior é isso, você vai almoçar, tá acabando de fazer o almoço, você sente o cheiro da comida fazendo. Em BH eu trabalhando no restaurante, comia a comida, já tava pronta. Então quando eu senti o cheiro de uma comida sendo refogada, eu falei, nossa, quanto tempo. Entendi. Que eu não sentia isso. Te dava até um afeto, assim. Dava uma nostalgia. Sim. Mas eu fui pra fazer faculdade, fiz marketing. Mas eu já fazia comédia, então eu já cheguei procurando onde eu podia fazer comédia. E realmente em BH tinha mais eventos, mais espaço, dali eu continuei. Até que a comédia acabou tomando esse espaço, né? Mas você chegou a formar em marketing? Formei. Olha, onde você estudou? Na UNA. Na UNA, tá.
Eu formei em comunicação, em publicidade, na PUC. Prédio 13 lá, em 90 e... Bom, dizem que eu não peguei meu diploma. Então dizem que eu também formei. Não peguei. Não pegou? Ah, mas quem quiser acreditar, acredita. Só que eu menti, eu falava que eu era formado neurocirurgião. Eu vou mentir legal, que eu sou formado num curso tecnólogo. Me ajuda aí, pô. É verdade. Ô figura que você é, cara. Ó, marketing, Faculdade Belo Horizonte, UNA. Foi uma época boa pra você? Foi muito bom. Cara, e até porque na faculdade eu fazia stand-up também. Todo evento que tinha eu pedia uns minutinhos pra fazer. E até que na faculdade um colega falou, pô, tem uma amiga minha que tem uma lanchonete que tá tendo shows do Thiago Carmona, que Thiago Carmona na época, o maior de Minas, assim, já na época, né? Porque ele foi... E pra gente, pra turma entender, já na época é que ano, você lembra? Já na época é 2014. 2014. Porque o Carmona tinha ido no Faustão, tinha ido na Ana Hickman, feito muito sucesso. O Carmona tem essa coisa, ele é muito penetrante, assim. Então, quem vê a cara dele, ri com ele, nunca mais esquece aquele jeitão. Entendi. Ele tem um jeitão meio pastor, assim, tal. E aí, ele me indicou e eu caí no circuito por uma oportunidade, um colega de faculdade. Você conheceu sua esposa na faculdade? Não. A minha esposa que é de Neves. Ribeirão da... Minha esposa é Miss. É mesmo? Foi Miss Neves? Miss Neves. Caramba, hein? Você vê que é o pobre quando casa com uma Miss, é Miss Neves, né? Mas foi Miss, foi rainha do carnaval de Belo Horizonte. Olha só, rapaz. É estranho explicar, assim, difícil explicar. Estranho? Não, porque a pessoa olha pra mim, aí eu começo a contar as coisas da minha esposa, a pessoa fala, não é possível, tem alguma coisa errada, alguma mandinga. Então eu vou te dar um elogio, cara. No meu caso eu não vou falar isso não, sabe por quê? Eu tenho a sensação, vou falar uma coisa bonita agora, né? Coisa bonita. Eu tenho a sensação que a gente se apaixona por inteligência. Só pode. Deve ser mesmo. Mas eu tô te falando. Carisma. Inteligência, carisma, o jeito que você olha pra pessoa, sabe? Eu acho que a paixão é a última... Eu posso ser romântico demais e estar falando bobagem aqui pra grande maioria das pessoas, mas a sensação que eu tenho é que a beleza estética... E aqui eu não tô criticando ou falando que você não é bonito, entendeu? Mas a beleza... Eu melhorei muito. Você se considera um cara massa? Considero. Você tem orgulho de quem você é? Sim. É por isso que a sua esposa te apaixonou, é por esse cara aí. Eu sou muito chato também. Em que sentido? Eu sou cri-cri, mas é uma característica de comediante. Você cri-cri? Porque o comediante é o cara que olha um negócio e aquilo fica tormentando ele. Entendi. Até ele fazer uma piada com aquilo, entendeu? Tá. Então ele é implicante, eu vejo assim. Mas você tá quanto tempo casado? Tô 2 anos quebrado. 2 anos quebrado. Nesses 2 anos quebrado, você é o mais criquizento da casa? Sim. Mas é isso, você aprende a conviver. As pessoas perguntam muito pra minha esposa, falam, ele é engraçado esse o tempo todo? Ele fala, não, ele é mais chato. Mas o chato também é bom, porque depois que você... entende o modus operandi dele, você consegue abstrair e lidar normal. Agora ele vai ser chato. Aí ele fica chato lá um tempo, depois passa. E é bom também, porque aí quando ele não está chato, ele fica mais legal do que se ele fosse só legal. A sua esposa ri de você? Ri bastante. Ela nunca foi, engraçado, ela ri do dia a dia, ela nunca foi muito de me acompanhar os meus trabalhos, as coisas, que eu acho até legal também. Eu conheci a minha esposa, eu conheci pela internet, né? Mesmo? Ela tinha sido rainha do carnaval, aí saiu matérias e tal, aí eu fui procurar, achei ela muito bonita. Só que eu falei, não vou abordar, porque a concorrência, em ampla concorrência é difícil. Então me conta essa história direito. Como é que você conheceu ela e como que você propôs? Você falou assim, você quer namorar comigo? Você teve esse romantismo? Porque no interior isso é muito comum, né? Você vai na casa dos pais, galanteia, pergunta de um jeito... Não formal, mas de um jeito mais assim, você namoraria comigo? Não tem essa onda? Foi assim que aconteceu com ela? Não, foi bem mais... Bem diferente, assim, muito surpreendente, eu vou chegar lá. Mas então, aí eu a segui e fiquei quieto. Eu falei, poxa... Você a seguiu ela na internet? No Instagram, que tinha sido rainha do carnaval, tal. Eu gosto do carnaval de BH.
E aí eu fiquei quieto, porque eu falei, pô, vai ter 30 solicitações de mensagem lá e talvez eu não seja o mais atrativo num primeiro momento. Eu preciso de um tempo pra me provar. Você precisa me dar uns 15 minutos. Aí eu fiquei quieto. E um belo dia ela respondeu um story meu. Ó. Ela não me seguia quando eu seguia, eu não sei em que momento ela começou a seguir. Algum vídeo ela deve ter visto, sei lá o quê. E aí ela respondeu um story meu. E aí eu respondi de volta o que ela tinha respondido. E aí já fiquei de olho. Falei, opa, agora eu tenho um espaço, né? Segura o Estevinho. Agora eu tô de olho. E aí, ela postou zoando porque uma marca tinha procurado ela pra fazer uma publicidade e ela é modelo, então ela já tinha feito alguns ensaios de casal. Tá. Mas ensaio com outro modelo, não era um casal de fato. Entendi. Só que a marca perguntou pra ela, você e seu namorado têm disponibilidade? E aí ela postou e zoando, escreveu, eu tenho, só falta arrumar um namorado. Eu vi, eu falei, chegou minha hora. Aí eu respondi, falei, pra onde manda currículo? Ela falou, kkk, via direct. Aí naquele dia assim que eu cheguei em casa, eu abri meu notebook, redigi o currículo. Entendi. Né? Mentiu no currículo? Não menti, não. Não, mas foi... Deu uma valorizada. Valorizada, né? É diferente de mentir, diga-se de passagem. Perfeito. Também não vou, sim, ninguém... Claro. Né? Claro. Se tem uma hora que você tem que valorizar, nessa hora, sim, que depois a pessoa vai ver Perfeito. a verdade. E aí... Mesmo porque ela tá assistindo a gente agora. Mas agora já sabe agora tudo, já sabe né? dessa história. Então já sabe tudo. Não, deu uma valorizada. Falei, pô, eu sou influencer também, a gente vai comer em muitos lugares de graça, vai almoçar de graça. Puxei todos os pontos positivos. Falei que eu era chato no currículo, em pontos negativos, falei que eu era chato. Você escreveu o mesmo currículo, LinkedIn. Objetivo, completo, cargo de namorado da Laís. Você tem isso guardado, cara? Tenho. Tem que imprimir e colocar na casa do César. Isso é a aliança do César. Inclusive, depois que eu mandei, o irmão dela falou, ele deve mandar isso pra todo mundo, mas eu tinha a prova da data da criação do arquivo. Opa, eu realmente criei instantes antes de enviar. E o papel do irmão dele foi importante. Também, foi importante também. Porque a gente tá questionando, se eu sou um entrevistador, tô te contratando agora pra minha empresa. Eu vou te dar umas perguntas. O irmão dela foi o entrevistador. Exatamente. Beleza. E aí eu mandei o currículo, ela riu, mandou um monte de carinha rindo, falou, mano do céu, mostrei até pra minha mãe. Falei, mostrou pra mãe, então. Aí, e quando eu mandei, eu falei, estou enviando o currículo conforme orientações do RH e já deixo um convite para um jantar de entrevista. E aí tudo começou. E eu falo, você perguntando se teve esse romantismo e tal... no começo, sim, o nosso primeiro beijo foi na roda gigante do Parque Guanabara. Nossa, incrível. Uma coisa, sessão da tarde mesmo. Incrível. Mas no pôr do sol? Não, já tava de noite. As luzes a lagoa. As luzes da Pampulha. Bonito. E você planejou isso? Não, ela sugeriu da gente ir no parque. Caramba. E aí a gente foi. E quando a gente tava na roda gigante, eu falei, agora é uma hora boa. Eu fiz esse approach, inclusive. Falei, nossa, a gente tá na roda gigante. A hora boa dentro do primeiro beijo, igual a sessão da tarde. Aí eu fui beijar ela, só que ela tinha socado 6 balas de Mentos na boca. Que ela tinha copado o Mentos e ela foi. E ela tava só. E eu aqui, aquele silêncio. Mas legal, né? Marcante. Maravilhoso. Até para contextualizar para a turma do Brasil inteiro, o podcast tá um sucesso, viu, cara? Eu acho que agora com você aqui nós vamos explodir, daqui pra frente só pra trás. Só pra trás, né? Daqui pra frente é só ladeira abaixo. Mas aqui, pra quem não conhece Belo Horizonte, a roda gigante que Estevão tá falando fica no Parque Guanabara, que é na Lagoa da Pampulha, em frente à igrejinha de São Francisco. Em frente à igrejinha, dá pra ver o Mineirão. Dá pra ver o Mineirão, dá pra ver as luzes todas, o reflexo da água e tal. Bonito. Então vocês imaginam a cena, a boca de Mentos, a coisa e tal, e aquele clima todo, e saiu o primeiro beijo. Saiu o primeiro beijo. Mas no encontro anterior, que a gente só jantou, ela falou de cara, assim, ela falou, olha, eu
eu não namoro, não caso e não tenho filhos. Uai. Ela já soltou isso. E hoje a gente é casado e tem uma filha, então eu, de vez em quando, eu zoo ela e falo, seu planejamento deu muito errado. Qual que é a idade da filhinha de vocês mesmo? A minha filha tá com 1 ano e 10 meses, vai fazer 2 anos agora em abril. É bom demais. Bom demais, né? É muito bom. Esse momento de quando nasceu, muda a vida do casal, sua, dela. Individualmente, a maternidade é uma coisa muito impactante para a mulher, né? Para o pai também e para o casal. Então são 3 mundos que se colidem aí e saem deságua nessa criança, né? A perspectiva de vida muda muito mesmo. As pessoas falam as pessoas falam, a gente acha que é exagero, né? Nossa, sua vida muda, a cabeça muda, mas muda muito mesmo. E eu vi uma frase da Glória Pérez que eu achei muito interessante também, que chega um ponto que você não lembra mais da sua vida sem o filho. Parece que ele sempre esteve lá. Isso aconteceu comigo já. Eu tenho 3 filhos, né? A Joana tá com 24, a Yara 21, o Matheus 19. Cara, eu tenho uma dificuldade enorme de recordar a minha vida sem eles. Óbvio que eu lembro, eu tenho bons momentos. Eu tive banda de rock, toquei pra, né? A piadinha que eu faço de vez em quando eu dou palestra, assim, pô, já toquei pra 40 mil pessoas no Pacaembu aqui. Mas foi abertura pro Iron Maiden. Ninguém foi lá me ver. Mas você dá uma valorizada. Dá uma valorizada, tá vendo? Dá essa contada. Então, assim, eu lembro desses momentos, sabe? Mas eu lembro muito mais os momentos que eles participaram da minha vida do que... E você vai ver, cara. Nesse caso também é ladeira abaixo. Aí é só a emoção. Descer a Avenida do Contorno em Belo Horizonte de Dojão V8 sem freio, entendeu? E aí só vai. Na inércia. Só na inércia. Cara, que história linda, cara. História maravilhosa. É uma história inspiradora, né, cara? Assim, você conta isso Você faz sketch com isso? Com a tua história, teu romance? Faço. Eu falo assim, só que é como o próprio Thiago Carmona diz, né? Se eu fosse poeta, eu homenagearia a minha esposa com poesias, mas eu sou humorista, né? Então, eu conto muito isso, assim, de a minha esposa ser de Neves, né? Quer dizer, de eu ter ido bem longe pra buscar, né? Mas agora, inclusive, meu show... que eu tô lançando esse ano um show novo, que se chama O Fusca ou a Filha. O Fusca ou a Filha? Porque eu sempre gostei de ter carro velho, só que aí chega um filho, ele começa a competir no orçamento, e aí chega uma hora que você tem que decidir qual que você vai investir. Sim, carro velho, é isso aí. É legal, mas dá trabalho. Mas dá alegria também. Eu não tenho dúvida. Toda vez que o carro velho liga, é uma alegria. A pessoa que tem um HB20, ela já espera que ele vá ligar, entendeu? Então é cotidiano. Agora, o carro, só de você chegar, bater a chave e ele realmente ligar, você já fica feliz. Você tem um carro velho? Eu tenho 2,7. Como é que é o nome dele? Não, eu tenho 2,7 carros velhos. 2,7 carros. Explica direito antes que eu dispare de rir aqui, não consigo parar. Eu tenho um Fusca, né, 73, tem uma Blazer 98 e tem uma Mercedes 2002 que eu tô vendendo pra um amigo meu, ele paga 1.000 por mês, então eu ainda sou sócio majoritário. Velho, não é possível, cara. Maravilhoso. Tem mês que ele atrasa, mas eu também não cobro, porque eu fico com medo dele oferecer me devolver ela. Aí eu prefiro deixar ele pagar do jeito dele. E você já teve esse caso de entrar, por exemplo, em um desses carros, dar na ignição e ele não pegar? Não, claro. Já direto, né? Claro. E aí, o que às vezes você conversa fazer evento, o contratante fala, você vai vir no seu carro? Eu falo, vou. Ele fala, passa a placa para liberar estacionamento. Eu falo, posso passar as 3 placas? Que aí eu vou no que funcionar no dia. E você faz viagem, você já foi pra Oliveira de Fusquinha? Vou direto. Não, já fui pra Argentina de Blazer. Tá de sacanagem. Eu e minha esposa, grávida. A Blazer preta sem ar-condicionado, que tá precisando trocar o compressor. Quando eu comprei, o cara falou que era só o gás, né? Só pôr o gás, mas aí o compressor. Bom, você já escreveu um livro? Não. É o próximo passo, cara. Cara, essas histórias que você tá contando que você põe no livro é best-seller na hora, ué. Eu tô querendo escrever um livro, vou até falar o título aqui, tomara que ninguém me copie, que é Um Bom Motivo pra Comprar Carro Velho e 99 pra Não Comprar. É excelente, maravilhoso. Mas eu fui pra Argentina de Blazer porque eu cismei, né? Eu gosto de dirigir estrada, principalmente carro bom. Você dirige uma Blazer, mas cá entre nós, eu subo montanha alta, né? Eu sou um dos brasileiros que escalou o Everest. Cara, eu vou fazer uma metáfora é bem mais esquisito do que ter carro velho.
Se ficar subindo montanha. Você acha mais Eu acho. É. Porque o carro velho sai na rua, pelo menos no caminho, as pessoas te elogiam. Agora, você não tá subindo o Everest, o cara fala, essa bolsa sua aqui, Ana. Mó bacana, hein? É original ou você mudou alguma coisa? Não rola os papos Vou te desse. desafiar. Você podia botar uma sketch minha tirando onda de mim no seu próprio próximo show aí, ó. Mas olha só, cara, eu nem lembro o que eu ia falar aqui. Lembrei aqui agora. No Everest, cara, uma coisa que a gente faz, a gente precisa planejar esse trem. Porque é uma coisa complicada, né, cara? Vou escalar uma montanha, tem filho, não sei o quê, planeja o trem e vai. Você sair de Belo Horizonte pra Buenos Aires de Blazer, você tem que planejar, cara. Senão ela não chega não, hein? Eu acho que você tem que não planejar, porque se você planejar, você não vai. Você vai constatar a merda que você vai fazer. O negócio é não planejar. Você não planejou? Não, você tem que saber o seguinte, tem posto de gasolina no caminho pra abastecer a Blaze? Tem, então vamos. Então vamos. Não, eu estipulei as paradas. Você estipulou. Mas eu sabia que o carro podia fazer mais paradas. Eu fiz a deselegância. Como é o nome da sua esposa mesmo? Laís. Laís. Eu tava na cabeça aqui, mas é deselegância. Como que você chegou pra Laís e propôs assim, meu bem, nós vamos passar... Ela grávida. Grávida. Nós vamos passar a lua de mel em Buenos Aires. E nós vamos de Blazer. Não, nem foi lua de mel, não. Foi um Réveillon. Um Réveillon. Nós vamos passar um Réveillon em Buenos Aires, nós vamos de Blazer. Aí você, com essa cara que você está me falando aqui agora, lavadíssima, você fez essa proposta pra ela. Não foi assim. Conte-me mais. Primeiro eu falei assim, olha, eu tô planejando, eu gostaria de fazer uma viagem pro Uruguai e pra Argentina. Você gostaria? Ela falou, claro. Claro. Aí eu deixei uns 2 dias. Matutando ali. Ela pensar onde é que ela queria ir, pesquisar no Google, criar aquela expectativa. Aí depois eu cheguei e falei, mas é de Blazer. Que aí ela já nem queria voltar atrás, porque ela já tinha criado uma expectativa. Ela poderia até dar uma reclamada. Eu falei, não, mas se a gente for de avião é um lugar só, pô, não dá pra ir em todos. Aí foi onde deu certo, entendeu? Entendi. Aí fomos, fui pro Uruguai, passamos o Réveillon em Punta del Este. Incrível. Não tinha reserva de restaurante, a gente sentou numa grama lá, tinha uma maravilhoso. conveniência, eu comprei uns negócios, a gente sentou na grama, tinha ganhado uma champanhe no free shop, e aí, foi uma viagem maravilhosa. Tem coisas que acontecem que não aconteceria se você não fosse de carro. As viagens que são as maiores presepadas são as melhores, cara, é a que a gente lembra. Exatamente. Esses apertos que a gente passa e tal, eu sei o que você tá falando. Fomos pra aí e tal, fomos pra Sacramento, que é bonito pra caramba, é uma Tiradentes na beira d'água, assim. Sim. Pra atravessar de balsa. Aí quando foi atravessar de balsa, a moça falou, mas vocês têm que pagar uma multa de 400, dava R$400 pra cada. Eu falei, por quê? Porque vocês não avisaram que tava entrando no Uruguai. Eu falei, ninguém me perguntou. Eu cheguei na fronteira, ninguém me parou. Eu falei, pode entrar. Não, eu tinha que ter parado o carro e avisado. Aí a moça falou, não, se você voltar de carro por onde você veio, você não precisa pagar. Aí ia dar 9 horas de Blaze. 9 horas de Blaze em gasolina é R$60 mil. Entendi. Eu falei, eu pago 800, sai mais barato. Mas a Blazer atravessou de balsa? Já atravessou de balsa. Você tem foto da... essa foto é Tem, tudo. A Blazer na balsa... No Rio... Mas é um estacionamento, a balsa é quase estacionamento de shopping, não, mas você tem que ter essa foto, Mas eu tenho, eu subindo, eu descendo. Tem tudo gravado. A Blazer ali, né? Você põe, assim, uma sequência de fotos e tal, fica legal. Aí quando eu desci na Argentina, desci com a Blazer da balsa, aí a moça lá falou, os documentos do veículo e a carta verde. Aí eu pensei, documento eu sei o que é, carta verde eu não sei. Carta deve ser a carteira de motorista, que as pessoas falam carta e ela é verde, né? Aí eu entreguei o documento e a carteira de motorista. Aí a moça falou, não tem carta verde? Aí eu falei, não sei do que se trata. Aí ela ficou assim, tipo, com o outro cara, ela falou, é a primeira vez em toda a minha vida que chega um brasileiro aqui sem carta verde. Eu falei, fico feliz de, depois de tantos anos, tá dando uma surpresa pra senhora no trabalho. É que você tem que fazer um seguro quando você vai andar de carro no Mercosul, que chama carta verde, que se você bater no carro de alguém lá, ele cobre. Entendi. E eu não sabia, eu achei que era só ir. Eu também não sabia. Viu? Fica aqui a dica. Obrigado por avisar. Próxima vez que eu for, subir alguma coisa por lá, aí eu vou de carro e pego uma carta verde. Aí foi só aventura, cara. Teve polícia da Argentina me ajudando a empurrar o carro em 2 momentos. Um, porque eu parei ela descendo no centro de Buenos Aires, e a Blaze, quando você para ela descendo, às vezes ela tem gasolina, mas a gasolina vai pra frente, depois ela não alcança mais.
E aí a policial veio ajudar. E depois foi na estrada que ela tava dando um problema, que tinha hora que ela não ligava. Aí eu tava na estrada a 120 por hora, eu falei, eu vou desligar ela, que se ela não ligar eu dou um tranco, ela tá em movimento. Aí no que eu desliguei ela apagou tudo e não voltou nunca mais. Aí eu parei, a polícia veio e me ajudou a dar o tranco. Foi muito bom. Que maravilhoso. Você dá nome pros seus carros? Sim, como é que chama? o Fusca é o André. André. Isso, a Blazer é a Luciana. E a Mercedes é a Estela, que Estela é a Mercedes 2002, né? Estela parece, né? Uma senhora que era rica, hoje não é mais, não tem mais aquele mesmo prestígio, aquela Dona Estela, morava em Copacabana. Ok. Dona Estela é a Mercedes. E a Luciana foi com você para Buenos Aires, Sacramento. Acho que 6 mil quilômetros. Que demais, cara. E como tá a Luciana hoje? Tá na oficina desde dezembro. Aguentou a viagem? Não, rodou muito tempo depois. Eu já rodei 50 mil quilômetros na minha gestão, que dá aproximadamente 50 mil reais, porque ela faz uns 6 quilômetros por litro, o litro tá 6 reais, então um quilômetro R$1. Olha que eu já injetei na economia desse país, hein? Mas ela foi pra oficina em dezembro e eu resolvi arrumar tudo. Entendi. Tudo, os detalhes. Entendi. Por exemplo, o ponteiro de gasolina dela não marca direito, que numa Blazer é muito perigoso. Então, aí, da medida que ela foi ficando na oficina, eu fui percebendo que quanto mais ela fica lá, mais dinheiro me sobra. Olha só, essa é uma observação importante nesse momento, né? De vida, com neném. Com neném. A Laís começa a questionar algumas opções, né? Exato. Legal. Ela parada lá, eu tô economizando. Então eu fico inventando coisa pro mecânico fazer. Perfeito. Ele fala, não, tá pronto. Eu falo, não, eu quero trocar as lâmpadas, tudo. Enquanto isso, você tá com o André. Fico de Fusca, bicicleta, qualquer outro meio de transporte que não seja uma Blazer já é uma grande economia. E você, vamos voltar aqui um pouquinho pra BH agora. Você falou do Parque Guanabara e tal, e você mora na Pampulha hoje. Hoje em dia eu moro. Que é a região que tem o parque. Isso. A escolha da Pampulha foi por causa desse beijo? Não foi. Pô, você podia ter falado que era, né, podia ter falado que era. Dá pra corrigir no pós, né? Fala aí, era. Foi. Foi pra gente estar conectado a esse momento. Por que você escolheu a Pampulha? Não, a gente foi olhar apartamento, tinha casado, eu morava de aluguel, e a gente foi olhar apartamento, né? Entendi. E esse eu gostei muito, foi isso, foi onde aprovou o financiamento. Entendi. Mas é muito bom morar na Pampulha, eu já tinha uma ideia, eu gosto muito, eu moro perto da Fleming ali, que é os bares. Então, às vezes pega minha esposa, minha filha, vamos pra um barzinho, pega a bike, vou pra Lagoa, dou uma volta na Lagoa, adoro morar ali. Na Pampulha toda a vida? Desde que eu conheço eles, o John e a Fernanda Takai, o casal do Patofu. O Paulo Araújo, meu amigo, é muito fã da Fernanda Takai. Eu consigo promover esse encontro aí, hein? A gente pode negociar isso também aí. Vai ser uma boa surpresa. Paulo é um cara divertido também. Né? E aí agora vamos cortar para essa fase de BH, que inclusive Paulo entra na tua vida. Cara, qual que foi o momento definidor, assim, que você acha que você começou mesmo a fazer grana com a tua paixão, o teu ofício, e falou assim, cara, e você sentiu assim, cara, parada vai rolar. Agora é só eu não fazer besteira, cuidar de Luciano André. Não tinha ainda. Entendi. Não tinha ainda. Foi com os primeiros dinheiros que eu fui ganhando que eu fui investindo no ramo de automóveis. Entendeu? Entendi. Porque só fazendo um parênteses antes de voltar, porque eu fui investir, pegava dinheiro e investia, comprei um Fusca. Porque assim, eu sou do interior. Então eu ia pra roça, quando era criança, tinha um Fusca. Qualquer roça que você ia, tinha um Fusca embaixo de uma bananeira. Em Minas Gerais é a maior população de Fusca do mundo. Com certeza. Não tenho dúvida. Porque o Fusca pra roça é muito bom mesmo. E aí você via um Fusca lá, R$2.000 o cara tava pedindo no Fusca. Quando eu fiz 20 anos, o Fusca tava 20 mil. Eu falei, gente, nem Bitcoin subiu tanto. Vou investir nesse ramo. Então foi onde eu comecei a investir em automóveis, porque eu achava que quando eu tivesse filho, que um dia minha filha ia estar aos 65 anos num apartamento no bairro de Lourdes, você conhece? Bairro Novo de Belo Horizonte, apartamento de 4 milhões, fumando um paieiro e falando, esse apartamento eu comprei com o dinheiro dos automóveis que papai deixou. Mas a vida foi mostrando que não era bem assim, né? Que você gasta bastante. Mas qual foi a pergunta? O momento que você falou agora vai dar certo. Isso. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, já fazia stand-up. Lógico que eu tava começando, assim. Comecei a fazer com 15 anos stand-up em Oliveira. Mas tudo em Belo Horizonte me chamou muita atenção, porque é um mundo novo. E pro artista, a novidade é muito boa.
porque, né, você sai do conforto. Então, eu comecei a escrever muita coisa sobre Belo Horizonte. Ah, tá. Entendi. Isso que eu falei do sinal de pedestre aqui, já é uma observação da época. Enfim. E uma coisa que me chamou muito a atenção em Belo Horizonte foi a Drogaria Araújo. Por quê? Porque... É porque você é de Belo Horizonte, né? Então você acha normal a farmácia vender ração de cachorro. A farmácia vender pão de forma, presunto mussarela, essas coisas. Vocês acham normal. Só que eu sou do interior, lá é a farmácia do Dico, não sei o que, vende remédio mesmo. Farmácia de quem? Do Dico, do Tadeu, vende remédio. Que eu acho que é o conceito inicial. É o correto, né? Farmácia, remédio. Só Supermercado, o resto todo. Só que na Araújo o remédio não é muito foco. Uhum. Tanto que fica lá no fundo, escondido, você tem que pedir com jeito. Não é muito foco. Então isso me chamou muita atenção. E a quantidade de lojas também me chamou muita atenção, porque você tá na avenida, eles colocam uma de cá, uma de lá. Você tá com preguiça de atravessar, vai do lado que você tá mesmo. Então isso chama muita atenção. E eu comecei a escrever um stand-up sobre a Drogaria Araújo. E funcionava muito no show. Porque o grande lance é quando o comediante consegue pegar uma coisa muito comum, mas que ninguém percebeu. Entendi. Faz sentido, sim. O Paulo Araújo, quando ele começa a falar de Minas, ele conquistou os mineiros por isso. Ele começou a falar de coisas pra gente que a gente vivia todo dia, mas não tinha percebido, que era característica nossa. Então, quando eu começo a falar isso da Araújo, como é que a farmácia vende pilha, gente? CD virgem, essas coisas todas. Começou a funcionar demais. Mas não é. E começou a funcionar demais. E aí eu fiz um videozinho, bem amador mesmo. Eu fui fazer um show, que eu tinha 5 minutinhos. Eu fiz o texto sobre a Drogaria Araújo e gravei com o celular, assim, e postei na internet. Numa página, né, na minha página no Facebook na época. E como eu sou do marketing, aí vem tem uma frase que eu gosto, que a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. A sorte é o encontro do pré-pago com a oportunidade. Do preparo com a oportunidade. Como eu sou do marketing, eu trabalhava com anúncios online. E na época o Facebook permitia você segmentar um anúncio para funcionários de determinada empresa. Porque a pessoa põe no Facebook, né? Trabalho na empresa tal. Essa segmentação não existe mais. Cara, que coisa esperta que você fez. Aí eu foi lá. Peguei R$8, que eu tinha um crédito lá, um saldozinho no Facebook de R$8 e impulsionei esse videozinho que era... Acho que era 1 minuto e 40 de vídeo. Falando sobre Araújo. Que depois virou um stand-up de 10 minutos. Eu fui... para funcionários da Araújo. Acabou. E aí bateu lá dentro, pau. Cara, que legal. Que legal, Estevam. Pô, esse foi massa. Que dica ótima, né? E aí, bombou. E aí, no outro dia, já tava o povo falando, rindo. Olha o que estão falando da gente. Eu entrava no Facebook das pessoas, tava lá, trabalho na Araújo. Eu falei, só aguardar. O cara me ligou mesmo. E aí foi. E pediu pra fazer um evento pra eles. Poxa, eu não sabia nem quanto cobrar, eu tava começando e tal. Aí eu fiz. Então, aí eu trabalhava em agência. Nessa mesma época eu fui demitido da agência. Entendi. Aí eu peguei acerto com o cachê que eu tinha ganhado de 2 eventos para Araújo. Falei, agora eu vou investir nisso. Mas não foi fácil. O José Olaf, que é esse cara que me contratou na época, que a gente virou amigo, eu falo isso pra ele até hoje. Ele me contratava pra 2 eventos. Aí passava 2 meses ele não contratava pra nada. Eu já tava desesperado. Entendi. Meu Deus, os aluguel. Aí dali a pouco tocava o telefone, era ele de novo. Só que eu ia fazendo outras coisas também, outros shows, escrevendo muito conteúdo, não sei o quê. Aí a coisa foi fono. Você lembra a data que você colocou esse anúncio no Facebook? Foi 2015. 2015 é um ano definidor pro você. Foi um ano definidor. Que demais, cara. 2015 é quando eu considero que eu virei profissional da comédia, porque eu realmente comecei a viver disso. E como eu comecei... Numa época o stand-up tava em baixa, eu não era conhecido, eu fazia muito show com o Paulo, então a gente aprendeu a vender ingresso pra quem não queria comprar. Então assim, a gente Me ensina, por favor. Como é que você vende ingresso pra quem não quer comprar? Tô precisando dessa dica aí. Não, teve um show que a gente foi fazer em Santo Antônio do Monte, que vendeu 40 ingressos, foram 6 pessoas. Que algumas empresas compraram, deu ingresso pros outros não foi. Mas pra gente tava bom, o portava era o saldo, né? Entendi.
Então a gente fazia produções com baixo orçamento e sem ser conhecido. Desembolar do jeito que tem, Desembolar. né, Então eu fazia produções, chamava comediantes mais conhecidos pra fazer um show comigo que eu tava produzindo. Então foi onde eu fui desembolando. Até que em 2018, aí estourou um vídeo meu sobre Araújo. Sobre Araújo. Que é um vídeo de 9 minutos. Esse eu lembro dele. Eu já te saco, já tem tempo, né, cara? E agora, o vídeo mesmo que estourou, que pelo menos que rompeu uma bolha enorme, né? Meu filho mais novo, Matheus, ele absolutamente não tem rede social. Ele não entra no Instagram só pra ver as coisas que a gente manda pra ele. Ele não gosta e tal. E ele que mandou pra gente o vídeo do você, aquele vídeo clássico do você falando sobre o Mineiro versus São Paulo versus o resto do Brasil, né? Esse é o filme, é o sketch, fala sketch, né? O texto. Esse é o texto que realmente rompeu a bolha? Cara, é que você tá sempre rompendo de novo, vamos dizer assim. Mas esse foi até bem recente, mas realmente trouxe muita gente pro meu Instagram. Entendi. Realmente. Mas assim, tem outros vídeos que as pessoas conhecem muito. Tem o vídeo do casamento da minha prima. Que o povo fala muito. Esse é engraçado demais também. O próprio Autopobre que eu faço de carro, que aí é onde você... nem rompe bolha, você conquista novas bolhas. Boa. É isso. Gostei dessa... Você vai indo. Isso. Vai conquistando novas bolhas. Mas esse do Mineiro versus Paulista, ele foi uma porrada, principalmente pra Mineiro. E como que foi o processo? Eu tenho uma curiosidade, assim, como que é o processo? Como que você criou esse texto do Mineiro versus Paulista? Você gasta tempo, você senta, fica pensando nas coisas, você escreve o texto, depois lê de novo, testa. Não, como é o processo? Esse não foi criado, porque foi uma interação. Foi como é que chama isso? Improviso. Essa espectadora que tava no show, ela tava amolando o show inteiro, tudo ela questionava. E eu dava as respostas. Só que na hora que ela questionou Minas, aí bateu no meu fígado. Não, aí não dá. Aí não dá. Não dá. Aí, ela cometeu um crime. Aí foi onde eu fiquei um pouco mais irritado e fui feliz nas respostas, nas piadas, mas a veemência com que eu defendi, porque eu tava só fazendo é que o mineiro, se ele quiser, ele detona qualquer coisa, assim. Porque, Minas tá jogando truque com o Zap e 7 copas na mão. A gente tem um estado da comida maravilhosa, do povo maravilhoso. Mas não tem praia. É exatamente por isso que a gente é especial. A pessoa ir te visitar porque você tem praia é muito fácil. Agora, ela ir te visitar pelo seu torresmo... Maravilhoso. Aí sim você tem um atrativo. Com praia, qualquer lugar é visitável. Boa. Entendeu? Boa. Foi muito nessa linha mesmo. Então eu tava só na cozinha. Meu argumento era só a cozinha. Porque a gente faz tudo muito bem e tal. E eu ia parar aí. Tanto que eu encerro a primeira etapa, eu falo isso. Eu falo, cada um com as suas habilidades. Certo. A nossa é a cozinha. Perfeito. Só que aí ela foi e falou, calma lá. É só a cozinha. Aí você falou, não. Pelé é mineiro! O Pelé! Como que é só a cozinha? Nós somos o país do futebol. De onde saiu o principal jogador? De Minas, pô! 3 Corações. Do ladinho de Oliveira. Pé de Oliveira. Que, aliás, o café 3 Corações não é de 3 Corações. É verdade. Fica a informação pro seu podcast. Informação importante. E aí eu fui pra dentro. Aí ela foi pras cordas e eu... Pô, Santos Dumont é mineiro, pô. E foi esse sketch, o que te conectou com o Grupo Zelo? Aí eu quero saber como é que você caiu aqui, cara. Porque a minha história com o Grupo Zelo, ela é fácil de entender, porque eu tava para lançar um podcast, né, um podcast meu. Eu tô numa fase da vida que eu quero falar com pessoas que têm esse brilho que você tá no olho, sabe? Brilho de, cara, quero fazer as coisas, quero impactar as pessoas, quero fazer coisas que a Laís vai estar orgulhosa de mim, Luciana e André vão estar orgulhosos de mim, sabe? Esse sorriso aí me interessa. Sim. Então, essa era a minha história. O Grupo Zelo estava aqui querendo fazer um podcast para falar da mesma coisa, entendeu? E eu conheço as pessoas que trabalham lá, então bora embolar, a gente faz o podcast junto e vamos ser felizes. E como que você se conectou com eles? Na verdade, eu já, ao longo da minha vida, eu já tinha ido umas 4 reuniões lá no Grupo Zelo. É mesmo? Pra dar palestras? Não, reunião pra ver possibilidades e a gente só via. Eu quase que eu tava achando que o trabalho ia ser póstumo. Mas o que você ia fazer no Grupo Zelo pra ver possibilidade, assim? A gente ia lá e falava, não, porque tá com uma ideia não sei o quê. Fala, beleza, legal, vamos ver a proposta e tal. Aí não ia.
Aí, vamos ver de novo. A última hora eu tava quase falando, não, deposita primeiro o dinheiro, depois a gente conversa. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas agora deu certo, né? Não, porque deu certo de um jeito muito legal, viu, cara? Porque o Brasil em Zelo o primeiro episódio que eu vi foi incrível, cara. E você não deixou de ser você, isso que eu acho mais legal. Aliás, isso eu acho, até fazer um elogio aqui, um auto-elogio, né? Porque o Grupo Zelo é nosso sócio. Eles estão deixando a gente trabalhar, né, Estevam? Sim. Isso é bom, né, isso velho? É muito legal. Você fazer do seu jeito, né? E um negócio interessante, porque é isso, né? O Brasil Tem Zelo, né? A gente conversou com um coveiro, com um porteiro de cemitério, com um motorista de funerária. Então é um negócio interessante. E o comediante também, ele tem isso. Ele é muito curioso, muito explorador, muito fuçador, né? De assuntos. Então eu fiquei muito empolgado, né? Feliz de fazer. É um tema... E o desafio também, de você abordar esse tema de um jeito leve, né? É uma coisa estimulante. Nesse primeiro episódio do Brasil Tem Zelo, qual que foi uma história... Eu já assisti, né? Aliás, convido a audiência do podcast a entrar. Procura por Estevam, por Grupo Zelo, Brasil Tem Zelo, que vocês vão cair nesse episódio, que é espetacular, é incrível. Como que você... uma história assim que não foi pro ar de repente, ou alguma coisa que aconteceu. Isso é bom, não sei nem se vai pro ar nos próximos episódios, mas o Lopes, que é o motorista funerário lá de Barbacena, ele contou duas histórias muito legais. Uma é que ele estava levando um óbito, como eles chamam, pro velório, esse velório em casa, né? Que no interior acontece muito isso, o velório em casa mesmo. E ele não estava achando a casa. E aí tinha um cara numa esquina e falou, você tá procurando a casa de fulano? Vamos lá, eu te levo lá. E aí o cara foi andando na rua indicando pra ele, é aqui, ó. E o cara sumiu. E aí os parentes perguntaram, mas como que você achou? Não, tinha um cara assim ali na esquina, ele me indicou. Falou, esse cara é meu irmão. E seu irmão, ele não vem? Falou, não, ele morreu faz 10 anos. Ai, cara, para com isso, velho. Assim me disse o Lopes. Assim me disse o Lopes. Não sei, só sei que foi assim. Cara, essas histórias são incríveis, né? Eu arrepiei aqui, ó. Você acredita nesses trem, cara? Cara, você sabe que eu sou cético, assim, pra essas coisas. Também não duvido, mas eu fico no benefício da dúvida. Eu sempre fico procurando uma explicação mais racional, falando, pô, será que não é alguém parecido? Total. Será que eu fico nessa, mas bater o pé e cravar, eu também não quero. Mas olha só, Estevam, aconteceu um trem comigo muito doido. Eu tô morando em BH, eu me mudei, eu tô morando na rua que eu treinei pra escalar o Everest. Eu treinei na rua Matipó, no Santo Antônio. Eu morava no Santo Antônio. Você conhece lá, é o Everest, né? Nossa, sério isso mesmo? Sério, você treina as montanhas e sobe azul do Santo Antônio? Sobe azul do Santo Antônio. Com mochila, pneu e tudo mais. Vira e mexe, os caras me acham lá, me chamam de Gandalf, de Nostradamus, sabe? Aí eu subi, mudei pra lá por causa disso, tá? O número do prédio que eu moro, não vou falar aqui, senão vai ter uma... né, tamo famoso, o podcast tá no Brasil inteiro, mas o número do prédio que eu moro é o mesmo número do prédio que eu morava. E aí outro dia eu tô treinando na rua, subindo, puxando mochila e tal, não sei o quê, uma senhora no portão assim, olha pra mim, fala assim, dá um pulinho aqui, moço. Eu falei assim, mas por quê? Eu moro do lado de um centro espírita. E a senhora me chamou pra conhecer, do nada. Como é que você explica isso, Estevam? Galpo. Conte-me mais sobre esse negócio. Explica essa agora. Explica essa agora. A comédia explica esse trem? Não explica. Não explica. Pelo menos faz a gente ficar mais confortável, né? Não é isso? Exatamente. Mas a mulher mora do lado... Não, ela era a pessoa que cuidava do centro espírita e eu que moro do lado. O meu prédio é colado no centro espírita. E ela num lugar te chamou pra conhecer o negócio que era do lado da sua casa. Olha aí. E aí? Explica esse trem. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. É o Lopes, não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Trem, né? Por isso que a gente fica mactolando, né? Ó, vida longa pro Brasil Tem Zelo, viu? Muito tenho certeza obrigado. que vai ser muito legal. Pro Bucket List também. Muito bom. Agora eu quero te fazer uma proposta. Eu queria que você me contratasse pra eu fazer um stand-up lá no seu clube de comédia. Contrato. Tá? Então você é o RH e agora eu vou me apresentar adiante pra você. Tá bom. Vê se tá bom e você me julga. Ó, o mineiro tava no meio de uma estrada, sentado embaixo da árvore, com um cigarrinho de palha na boca, pensando na vida. Aí vem um carro
todo. O oposto do André e da Luciana. Um carro, bicho, parecia uma espaçonave. Parou do lado do Mineiro, porque ele foi e voltou em 5 segundos várias vezes, abriu o vidro e era o Paulista. Virou e falou assim: ô Mineiro, tô atrasado pro casamento do meu amigo que alugou 20 hectares, não sei o quê, e os meus amigos foram de helicóptero, mas eu quis vir com o meu carro e eu tô perdido. Não sei e tal, não sei o quê, como é que eu faço aqui? Ele falou: o senhor segue toda a vida aí, lá na frente pergunta de novo. Aí o cara foi, pá. 20 minutos depois o cara volta: ô Mineiro, eu segui pra onde você falou que não encontrei ninguém, pô. Toda a vida aqui não deu certo. Falei: então dá meia volta aí, vai toda a vida pra lá e pergunta pra alguém. Pai, foi, não voltou. Tal, o cara ficou pé da vida, parou do lado do Mineiro, quase agredindo ele. Falou: você não sabe de nada, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele veio e falou assim: mas não sei eu que tô perdido, não. Sou eu que tô perdido, não. Muito bom. Tá contratado. Tô contratado. Tá contratado. Então tá, que dia que vai ser lá no clube? Vai lá terça-feira. Terça-feira é meu dia, você vai lá e cobre minha... Terça agora? Na outra. Na outra? Eu faço 15, terça sim, terça não. Então vamos lá, se eu contar essa piada, se você me convidar pro palco e eu contar essa piada, você acha que eu vou ser apedrejado? Não, eu acho que você vai obter certo sucesso. Certo sucesso? É. Vamos fazer essa experiência, Vamos. cara? A gente filma e manda. Grava, manda e pra botar, pra ver se ficou bom. Vamos fazer? Pode ir lá. Sem ser essa terça, na outra eu tô lá. Sem ser essa terça, na outra eu vou lá, então. Então vai. Tá fechado. Fechou. E qual que é o nome do clube? Copo Sujo Comedy Club. Maravilhoso. Copo Sujo, que é um conceito mineiro, né? Conceito o bar mineiro. Copo Sujo, aquele bar de estufa, né? Então, E como que você caiu no Copo Sujo Comedy Club? Então, na verdade, o Rafael abriu o Copo Sujo, que é o nosso sócio hoje. Ele é meio doido e tal, foi na cara e na coragem, abriu. E eu fui lá e tava horrível. Eu preciso te perguntar qual que é o conceito de doido pra você, porque aí eu vou te colocar nessa comparação, tá? Mas termina de contar aí primeiro. O Rafael doido foi lá e abriu o clube. Um doido, no caso dele, é impulsivo. Entendi. Foi e abriu. E eu fui lá e tava horrível. Tinha uma samambaia na parede, negócio horrível. E aí só que o que acontece? O dono de carro velho, ele é um cara que, por perfil, ele vê numa encrenca uma oportunidade. Entendi. Ele olha e fala: se eu investir aqui, vai valer dinheiro. Entendi. Vai valer, mas menos da metade do que ele investiu. Ok. E aí, na hora que eu vi, eu falei: tá muito ruim, mas tem potencial. Entendi. Aí conversei com o Rafael: você tinha interesse? E aí fui falar com o Paulo Araújo. E eu falei: Paulo, vamos entrar de sócio? Aí o Paulo falou: tem que ver. Eu falei: não dá pra ver mais não, que eu já comprei pra nós, 70%. Comprei. Em meu nome e no seu. Então agora nós vamos ter que entrar. E aí nós entramos, já vai fazer 2 anos, numa meta arrojada de uma melhoria por semana. A gente Olha que legal, cara. Que legal, cara. Essa meta é boa. A gente vem evoluindo. Agora evolui menos, porque tem melhorias lá de trás que já estragaram, tem que melhorar de novo. Então, no começo, as melhorias saltavam mais os olhos. Agora, às vezes, você fala: mas não melhorou nada. Não, é porque aquilo ali caiu, a gente colou de volta. Maravilhoso. Aí estamos lá. 2 anos. 2 anos. E aí você e Paulo se apresentam lá pra chamar um público. Apresentamos. Então, eu faço terça sim, terça não, porque nas outras terças é o Paulo. Entendi. Mas aí tem show de terça a domingo, shows variados, muita gente boa se apresentando lá. Cara, eu acho que a gente tinha que institucionalizar o mineirês como língua oficial também, sabe? Mas porque assim, você fazer terça sim, terça não, e o Paulo faz na outra terça sim, terça não, isso é uma frase muito bonita, cara. Terça sim, terça não. Terça sim, terça não. E ele faz na outra terça sim, terça não. É óbvio que eu entendi tudo. Entendeu? Eu sei quando você vai estar lá. Sabe quando você vai estar lá? Quando não for a terça do Paulo. Exato. E quando que o Paulo não vai estar lá? Quando não é só terça. Aí quando é terça sim, terça não. Exatamente. Tá resolvido. Prático. Você acha fácil fazer piada com o mineirês? Eu acho que dá muito assunto, realmente. Mas eu acho que o Paulo consegue uma coisa mais impactante até porque ele vê de fora. É isso. A gente que é mineiro, a gente vê de dentro. Você vai conseguir fazer, você vai fazer, mas você demora mais tempo pra chegar porque você tá muito perto. Entendi. Entendeu? Faz todo sentido. É o seu dia a dia, é a sua vida. Você vê, acaba que você, de certa forma, normaliza. Normaliza mais. Mas ele não. Ele vê de fora.
Que foi sua observação, faz todo sentido. Agora minha cabeça fechou aqui o mapa. Quando você chegou em BH, observação. Falar da Araújo, o povo, pra vocês era normal ter muita farmácia, vender isso. Sim, faz todo sentido. Pô, camarada, você falou das anedotas, lembra? Que você começou com as anedotas e tal. Eu não ia fazer isso não, mas antes de te pedir, a gente vai fazer um quadro que a gente tem aqui que é muito legal, mas antes disso, conta uma anedota aí pra nós. Eu gosto de contar anedota. Por favor. E deixa eu ver... E é melhor quando a pessoa... É ruim quando a pessoa fala assim, conta uma piada do seu stand-up. Do stand-up é difícil, que requer todo um assunto. Você vai... Tem início, meio e fim. Aí você começa, puxa um assunto do nada. Pode crer. Mas a anedota é legal, cabe em qualquer lugar. Anedota é legal. Deixa eu ver, você tava falando do Caipira, né? O Caipira tava na beira do sítiozinho dele, aqui em Juquiá, perto de Sorocaba. E há uma serra ali, a cabeça da anta. E aí, veio subir num carro de ré. Subindo na serra, o carro de ré. Aí o Caipira não se aguentou, levantou, foi pra estrada, acenou, o carro parou, o cara baixou o vidro e falou, dá licença. Desculpa incomodar, não tem nada a ver com isso. Mas só vai subir até lá em cima de ré? Aí era um português. Ele falou, ora pois, estou a subir de ré, pois me disseram que lá em cima é muito estreito, não há como virar. Então estou a subir de ré para descer de frente. Aí o cara falou, tá, então faz sentido. Aí o cara continuou subindo de ré. Passa um pouco, vem o cara descendo de ré. O Caipira não entendeu nada. Parou o carro de novo, falou, desculpa perguntar, mas o senhor não estava subindo de ré para descer de frente? Aí o português falou, acredito que me disseram errado, tinha como virar sim. Eu tava esperando por essa. Mesmo assim eu consigo rir, velho. Porque numa boa, cara, você conta de um jeito muito especial, Estevam. Você é figura demais. Muito obrigado. É muito figura. Muito obrigado. Agora eu vou te fazer umas perguntas aqui antes de você assinar meu livro. Tá. Esse livro aqui vai virar um livro mesmo. Supondo, a gente agora vai falar de suposições, né, cara? Coisa que a gente faz, inevitavelmente. Não deveria fazer, né? Porque... dependendo da suposição, vai te trazer ansiedade, né? Por exemplo, se eu virar pra você e falar assim, cara, você devia resgatar a Luciana, acho que tem... Aí você vai começar a ter ansiedade, vai querer fazer mais coisa na Luciana, vou causar encrenca pra você na família e tal, mas as nossas suposições aqui são outras. Supondo que amanhã é seu último dia no planeta Terra, cara. Amanhã é seu dia. Qual que é a sua última refeição? Pão com linguiça. Direto, gostei. Eu gosto bem do pão com linguiça. Sua última música? Coração está em pedaços, Zezé de Camargo e Luciano. Bonito demais, bonito demais. Maravilhoso. Você gosta de música caipira, então? Gosto. E um disco, assim, seu último disco, você ia estar lá no caixão com um disco na mão, assim? Zezé de Camargo e Luciano, 1998, que tem... Mas eu me engano, me desespero, entre outras músicas, um disco maravilhoso, não dá pra pular nenhuma. Um filme, seu último filme, você assistiu hoje com a Laís, com todo mundo, assim, esse aqui eu quero, não posso deixar de ver. Toy Story. Toy Story? Qual deles? Agora você tem que me falar. Pode ser o primeiro. O primeiro eu ia falar Dois Filhos de Francisco, mas ia ficar muito só Zezé de Camargo e Luciano. Aí eu ia ter que chamar o Zezé de Camargo pra entrevista. Não, mas é que é um filme muito bom mesmo e eu gosto muito de Choro todas as vezes. Mas Toy Story eu gosto bastante também. Dois Filhos de Francisco é muito bom mesmo. Sua última viagem? Se eu pudesse pra qualquer lugar? Qualquer lugar. Grécia. Essa foi demais, cara. Não, que eu ainda quero conhecer. É boa. E você, o que você colocaria ali como frase, assim? Sua frase definidora que você quer deixar pra eternidade? Cuidem dos meus automóveis. Como? Cuidem dos meus automóveis. Cuidem dos meus automóveis. Maravilhoso, cara. Muito bom, cara, muito bom. Você tem medo, cara, da morte? Você dialoga sobre isso? Cara... Eu tenho medo da morte dos próximos. Entendi. Das pessoas próximas. Da minha, realmente não. Não gostaria, né? Eu acho que tem muita coisa pra viver, ainda quero estar muito perto dos meus filhos, óbvio que não gostaria. Mas não me aflige a certeza de que vai acontecer comigo, não. Legal.
me aflige mais a certeza de que vai acontecer com os outros. Isso aí realmente... Faz sentido. Faz sentido demais. Você já perdeu alguém muito próximo? Perdi... Mas aí, então, eu já perdi 2 avós, 3, né? Porque eu tinha um que era padrasto do meu pai. Só que... O que pega? Eram pessoas que já estavam doentes, fazendo tipo, tratamento há muito tempo. Entendi. O meu último avô que morreu, fazia hemodiálise 3 vezes na semana, você já via a pessoa naquilo. Então, eu tive um tempo de elaborar. Sabe? Mas, assim, eu sempre fico pensando quando for aquele de repente. Esse aí. O de repente que é muito Mas você complicado. pensa nisso mesmo? Penso. Eu pensava muito, eu pensava isso minha avó, minha avó sempre foi muito próxima, mas agora minha avó já tá ficando velhinha também, já não lembra mais as coisas, então você já vai elaborando. Agora, o de repente, o tocar o telefone, eu nem sei, porque é óbvio que a gente fica... triste, que você pensa momentos bons com as pessoas, mas eu via as pessoas chorando, assim, e eu não chegava tanto, eu sempre tive essa racionalidade de pensar, poxa, mas, né, a pessoa já estava sofrendo, querer que ela fique aqui é por nós, não é por ela. Sim. Então eu consegui usar isso muito a meu favor nesse momento, para que o luto fosse uma coisa bonita mesmo, de lembrar momentos da pessoa, de falar obrigado por tudo que você fez. Então eu tive essa facilidade no elaborar o processo. Pô, bonito, cara. Tá vendo? Comediante. Não sou só um rostinho bonito. Não é só um rostinho bonito. Camarada, olha só. Isso aqui é o seguinte. A gente tem um livro, uma agenda normal, que tem até aquelas datas assim, dia do circo, sabe? E eu tô pedindo para todas as pessoas que estão participando desse projeto para escrever aqui uma lista de desejos. O nome do projeto é Bucket List, né? Sim. Tradução é lista de desejos. Escrever alguma coisa relacionada a isso no dia do teu aniversário. Isso aqui vai virar um livro. Eu vou escrever as crônicas e o Chico Bosco falou que vai fazer o prefácio. E aqui já tem um monte de gente que já escreveu aqui. A Monja Cohen, Lenine, doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, Tamara Klink e agora Estevam Galpo. Os meus desejos no meu aniversário. No seu aniversário. E eu vou filmar isso aqui com a minha câmerazinha que meu diretor do coração sempre traz. Alguém aqui é perto de mim. Ô Estevam, o Caio, nosso diretor aqui, ó, vou filmar ele com você, tá vendo? Ele teve a capacidade de perder o fone de ouvido dele dentro desse estúdio, cara. Poxa, e um estúdio é um lugar fácil de achar as coisas. Não, mas tá perdido ainda, ele não achou, não. Não, mas exatamente, um monte de filme, um monte de coisa. Tem a geolocalização. Ele tá usando a geolocalização para achar o fone de ouvido dentro do estúdio. A geolocalização tinha que falar perto da tomada. Poxa, minha lista. E eu tô pronunciando seu sobrenome errado, né? Não. Tá, não? Estevam? Não, e o sobrenome? Gaipo. Gaipo, falei certo. Né? Tá certo. Muita gente fala errado. Deixa eu ver aqui. Conhecer a Grécia. Pode falar não, senhor. Não pode falar não? Não, eu vou. Tá, desculpa. Ô, Laís, agora ele já falou a primeira, que vai dizer, ele me falou isso nos bastidores, agora ele comprometeu você e tal, que ele vai te levar para conhecer a Grécia. Então pronto. Tô falando pra você, viu? Os outros eu não vou falar, não. Não fala, não. Adoro o silêncio também, cara. Você usa o silêncio como artifício da construção de um texto? Cara, eu quase nunca tô em silêncio comigo mesmo. Olha só. Se eu tô parado, minha cabeça tá falando. Entendi. Entendi. Entendeu? Dá um bom texto. Sabe o que eu faço pra desligar a cabeça? Eu gostava de fazer, pegar a bicicleta e saía no trânsito. Porque aí quando você tá preocupado em não morrer, você não pensa em outras coisas. Quero repetir essa frase aqui. Quando você está preocupado em não morrer, você não pensa em outras coisas. Maravilhoso. O que mais? Você vai escrever um testamento aí, é isso? 3 tá bom, né? Tá bom. Não, eu não tô... Quem sou eu para falar o número? Mas escreve aí o que tá no teu coração. Se você escreveu
como é que chama? Um currículo pra Laís. Eu acho que é legal você deixar um testamento aí de repente. Vou pôr mais um aqui, ó. Já escreve que eu posso também intermediar, vou ali na assistência do Zelo, já contrato o cara que vai me ajudar, a gente faz o testamento e se qualquer coisa eu tô ali pra te ajudar, ué. Pronto, 4. Tá bom. Aí eu assino? Assina, por favor. Aqui embaixo. Você é de julho também? Sou de julho. Ó. Dia 22 de julho. Nasci de 7 meses. Que assinatura é essa, hein? Praticamente um grafiteiro. É meu autógrafo. É seu autógrafo? Pô, lindo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Nananã, nananã. Ó. Ok. Isso aqui é a turma que vai entender lá na frente no livro. Beleza? Beleza. Camarada, de novo, sucesso lá no Copo Sujo Comedy Club. Muito obrigado. Prosperidade nos teus sorrisos. Muito obrigado. Um beijo pra Laís e pra Neném. Obrigado. Pros teus pais. E que o Brasil Tem Zelo seja um projeto de longo prazo aí na tua vida. Lá estaremos. Me dê um abraço Muito aqui. obrigado isso, pelo cara, papo. demais, é sempre bom. Foi demais. Um bom papo. Aquele de chefe de estado que se cumprimenta. Fico olhando.